Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Nós aprendemos na quarta, estamos procurando continuar as mensagens para que o entendimento vá se completando a cada pregação. Em Esdras 4, os inimigos ouviram falar que a obra estava sendo edificada e eles tentaram se infiltrar no meio do povo de Deus. Zorobabel e Josué discerniram que aquela ajuda era uma armadilha. E quarta-feira nós falávamos sobre isso, que nem toda ajuda é bem-vinda. Porque se a ajuda veio do mal, não vai te ajudar, vai te atrapalhar. E melhor só a ajuda de Deus, não é verdade, gente? Porque se o mal for se infiltrar para atrapalhar, então eles discerniram isso e negaram a ajuda. Os inimigos ficaram morrendo de raiva deles. E agora nós encontramos este desafio aqui para a edificação dessa jornada. Esdras 4, verso 4. Quem achou, diga amém. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Não importa a estratégia que o diabo use, o intuito é sempre paralisar a sua vida, é sempre te fazer desistir. É por isso que às vezes a pessoa que está na fé, ela recebe uma palavra ruim, e aquilo ali acaba com o dia dela, ela desiste das coisas, e às vezes desiste até de orar. Tem gente que às vezes briga em casa e desiste de vir à igreja, buscar o Senhor. São batalhas espirituais. Deus vai te ensinar a discernir e a vencer essas batalhas, e nada e ninguém vai parar o que Deus tem para você. Amém? Então todos os que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz após mim. Vamos lá. Todavia, pode ser melhor, vamos lá. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Tudo que amarrava a sua vida até aqui vai ser desfeito hoje. Tudo que estava paralisado, o Espírito Santo com esta palavra vai fazer mover em nome de Jesus. Amém? Então, por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Isso, vamos aplaudir bem forte ao Espírito Santo. E enquanto você aplaude a Deus, abra sua boca e junte um louvor com os seus aplausos, dizendo glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e dizer glória, 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 glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos, e essas mãos que te aplaudem serão usadas para edificar uma grande obra, e cada vida aqui vai fluir o teu Espírito, e que a tua palavra, ela vá e ela produza o resultado em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, pode se assentar. Eu quero que você tenha o seguinte entendimento, que às vezes falamos, o diabo é sujo. Alguém já ouviu falar disso, que o diabo é sujo? Não só porque ele é um tranqueira, né, que não presta. É porque para a guerra espiritual, o inimigo, você deu um toque? O que você precisa? O quê? O quê? É para mim? Hã? Ah, tá. Ah, deixa ele. Eu sou um pouquinho, depois eu lavo aqui. Eu passei desodorante 2 vezes hoje já. Pode deixar, pastor.
Não fica me inquietando, não. Pode deixar. Não tem problema suar um pouquinho, não. Suava mais em Manaus. Tá bom. Mas o inimigo, quando falamos que ele é sujo, às vezes a pessoa não entende que o inimigo não tem caráter nenhum. Nenhum. E ele não tem pudor nenhum. O inimigo escolhe alguém que você ama para falar uma palavra que vai te ferir. E nós costumamos dizer que a pedrada de longe, além de doer menos, você ainda tem a chance de se esquivar, né? E a pedrada de perto? E daquela pessoa que você tem consideração, que você tanto ama, ou que você tanto se dedica? E é por isso que às vezes um pai, uma mãe ouve a afronta de um filho. E isso mexe com o pai e com a mãe, sim ou não? Ingratidão, rebeldia. É por isso que às vezes um filho que decide servir a Deus começa a ser afrontado pelo pai, pela mãe. Já teve casos que já vimos de pai dizendo assim: se você for de novo nessa igreja, você não pisa mais nessa casa. Às vezes tem esposas que ouvem absurdos, porque o diabo percebe, já que eu não consegui parar essa pessoa de um jeito, eu vou parar de outro, e vai afrontar mesmo. E o inimigo, eu repito, ele não tem pudor. O inimigo não tem caráter. Assassino desde o princípio, o pai da mentira, maligno, e não há bondade nele. E o inimigo percebeu: esse povo não é bobo, eles vão edificar uma obra, vai acontecer o que Deus prometeu. Então agora eles se apressam, começam a inquietar o povo, mas nada consegue parar aquele povo. Você tem que ser uma pessoa determinada com Deus. O que Deus colocar na sua mão para fazer, nada e ninguém pode parar isso na sua vida. Quem começa a obra vai terminar esta obra. Então, se você tem uma palavra de Deus ao seu favor, que nada te inquiete, nem tire as suas mãos deste arado. E esse povo não dá atenção para a inquietação, mas a perturbação aumentou. E olha o que está escrito no versículo 5: e alugaram contra eles conselheiros, para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, ou Dario, se você preferir assim, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e também de Jerusalém. O inimigo falou: quer saber? Já que o rei Ciro passou, que foi o rei Ciro que deu a ordem, né? E a liberação. É como se ele tivesse assinado o alvará. Mas você sabe como é, né? Trocou o rei, mudou a lei. Outro rei está reinando na Síria. E agora eles usam esta troca de reinado para eles começarem a utilizar recursos até públicos da época para parar esse povo. E só para você ver como é, né? Eles alugaram conselheiros contra esse povo. Em outras palavras, para que todos entendam, eles estão pagando pessoas para falar mal deste povo. Se tem gente que faz fofoca de graça, imagina pagando. É ou não é? Por isso tem muito repórter empregado que é só para fazer fofoca, não é assim? Não tem portal de fofoca hoje em dia? Já tinha esse emprego aqui, ó. Agora eles difamam o povo de Deus. E agora alguém envolvido com o governo fala assim: eu vou mandar uma carta para o rei e avisar o perigo que é esse povo. Eu quero que você entenda uma coisa: a igreja, o povo de Deus prosperar e crescer é uma ameaça para o mundo. Só que a igreja de Cristo está debaixo de uma palavra.
E esta palavra não vai passar. Mesmo que o mundo tente parar o crescimento da igreja, a sua alegria, a sua salvação e o seu milagre, eu estou aqui para te dizer que nada e ninguém vai parar o que Deus tem para você. E se você não parar, inferno nenhum vai parar. Mesmo que inventaram mentiras, e confira na sua casa, porque o texto é muito longo da carta, e nós às vezes não temos o tempo hábil para conferirmos todos os detalhes. É bom você conferir na sua casa. A carta tinha o seguinte teor, e eu faço o resumo: Rei, esse povo está levantando uma rebelde e malvada cidade. Com essas palavras você vai encontrar. Rei, encontre no livro das crônicas o quão mal esse povo já foi. Crônicas não é só livro da Bíblia não, tá? As crônicas dos reis existiam em outros povos, porque as crônicas eram um histórico, e o rei estudava as crônicas do seu reinado para que ele soubesse em qual território estaria pisando, o que já aconteceu, o que não aconteceu, e ele tinha esse relatório. Tem crônicas dos reis de Israel, aqui está escrito, 1 e 2 livros assim. Mas existiam também as crônicas dos reis da Babilônia. Quando o rei foi pesquisar, ele ficou com medo, porque ele disse assim: esse povo, quando ele é poderoso, ele domina os outros. E na carta tinha um negócio que era uma ameaça para qualquer governo da terra. Na carta colocaram assim: e eles não pagarão impostos como devem pagar. E qualquer governante, viu? Quando ouve que o povo não vai pagar imposto, começa a fazer assim, ó. Tremer. Sim ou não? Não importa o político que esteja, todo o governo é sustentado pelos impostos. E nos lugares que são conhecidos como lugares de primeiro mundo, as cargas, as taxas de impostos são ainda mais altas, porque o governo só pode sobreviver de impostos. O rei se sentiu ameaçado, ele não procurou saber se era ordem de Deus ou não, mandou parar a obra. Você acha que isso não acontece nos dias de hoje? Tente colocar uma construção a mais na sua casa, sem o alvará da prefeitura, qualquer ligação anônima vai parar a obra lá. Sim ou não? Tem lugares, eu não sei aqui em São Luís, eu não tenho essa informação ainda, mas que até para colocar uma placa de igreja, você tem que ter autorização da prefeitura. Em São Paulo, por exemplo, tem um imposto chamado CADAM, que é imposto de placa, e tem até um limite para você colocar lá, porque um prefeito decidiu que estava sujando a cidade as grandes placas, poluição visual. Então lá até as placas de comércios, igrejas e qualquer segmento são taxadas, para você ver que todo governo, né, tenta sempre taxar uma coisa ou outra. E o rei, quando ouviu falar, eles não vão pagar impostos, então manda parar a obra. Pastor, mas a obra de Deus ninguém pode parar. Mas quando o diabo para você, quando você para de lutar, para de orar, o que Deus tinha para você temporariamente fica parado sim. Quantas pessoas aqui têm promessa de Deus, mas pararam de lutar por isso? Quantas pessoas pararam porque um levante veio, um cansaço espiritual veio, e é disso que nós vamos falar. E a prova que eu tenho para você que temporariamente pararam de construir, de edificar, está no versículo 24 do capítulo 4 mesmo, tá? É o último versículo deste capítulo, Esdras 4, verso de número 24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém,
cessar não é parar, gente? Sim ou não? Então parou. E cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Parou ou não a obra? E a obra era de quem? Mas quem estava fazendo? A obra na sua vida é de Deus, mas você não pode parar. As orações quem vai responder é Deus, mas você não pode parar de orar. Jesus está voltando para buscar a igreja, sim ou não? Mas você não pode tirar os seus pés da presença do Senhor. Você tem que fazer tua parte. E agora o povo parou. Nós poderíamos numerar muitas coisas, mas vamos falar de três agora. Três coisas que podem parar a obra de Deus na sua vida. E tem pessoas que paralisaram tanto a obra de Deus na vida dela, que ela já desistiu. Ela já escanteou aquela área da vida dela, falou: não, isso não é para mim, pastor. Eu já desisti, eu abri mão disso, eu não falo mais, eu nem oro mais. A primeira coisa que pode fazer você desistir do que Deus sonhou para você é você dar ouvidos a quem não deve. Se você der ouvidos a quem não deve, e esta palavra entrar no seu coração, você desanima. E isso pode acontecer se você vai ouvir conselhos sobre Deus de uma pessoa que não tem comunhão com. Pode ser alguém até que você ama, tá? Você tem que orar, tem que respeitar, tem que viver em família, mas você tem que entender que todos os dias estamos numa batalha. Você já percebeu que quando não está num bom dia, parece que você encontra todo mundo mal-humorado? O ônibus passa 5 minutos mais cedo, o Uber cancela a corrida, e quando aceita, maltrata você. Já aconteceu isso com você? E quem conhece a sua fé, te vendo às vezes numa luta, às vezes começa a dizer assim: você não serve a Deus? E aí você às vezes acaba dando ouvidos. Talvez isso já aconteceu com você. Esta palavra é para te proteger, para que você saiba combater isso. Abra no Salmo 42, por favor. Salmo de número 42, por favor. Nós vamos ler a partir do verso 9. Olha o conflito que o salmista estava, e veja se isso se assemelha com alguns momentos da sua vida. Salmo 42, versículo 9. Os que acharam, digam amém, por favor. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Você já se sentiu esquecido por Deus? Quem já? Quando você está se sentindo esquecido por Deus, parece que vir para a igreja não está adiantando. Você já teve realmente essa sensação? Eu fui, mas... pastor, até gosto da igreja, mas está resolvendo nada. Nesses momentos parece que você ora e parece que você está orando para as paredes. E se alguém tenta te motivar dizendo assim: estou orando por você, você fala amém, só por respeito. Você fala: amém, ora, né? Fazer o quê? Porque parece que Deus se esqueceu. O salmista também viveu esse conflito. E ele ainda conta assim para nós: porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal em meus ossos. Me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? E agora o dízimo que você dá lá na igreja,
E aí, você não estava orando? Porque esse diagnóstico foi de doença, se você falou que Deus cura toda doença, e a pessoa começa a ser acusada, e o diabo vai intensificando. Aqui na minha tradução está como ferida mortal, mas tem traduções que está falando como esmagamento de ossos. Eu sinto, quando eu fico ouvindo a palavra de uma pessoa que está perguntando onde está o seu Deus, e eu não sei o que responder. E o que eu vou falar? Eu estou num momento difícil. É a esposa que ora pelo marido, colocou o nome do marido, às vezes um pedido de oração, e quando chega em casa da igreja, o marido abre a boca e diz assim: está com alguma coisa lá na igreja, né? Com algum homem, deve ser com um pastor, né? E a mulher de Deus fica: poxa, eu estou orando por esse homem, e aquilo ali machuca. E vice-versa também, tem maridos buscando, que ouvem mulheres dizendo assim: eu preferia quando você era do bar. Olha a atrocidade, o homem antes bebia, às vezes saía com outras mulheres, não tinha hora para chegar, gastava salário, renda de empresa toda. Agora o marido busca a Deus, está servindo a Deus, quer ter uma família. É difícil encontrar quem está assim, viu? E às vezes a pessoa que está sozinha, a princípio buscando pela família, ouve cada flechada no coração. É a mãe que é desonrada pelo pai, é o pai que amaldiçoa o filho. E Davi falou assim: eu vivi esse momento. Só que ele começou a refletir: eu estou ouvindo pessoas que eu não devo ouvir. Com todo respeito, querido, não me tenha como alguém baixo, mas eu ouvi um ditado desde a infância que faz muito sentido. A minha mãe dizia assim: menino, o seu ouvido não é pinico. Eu te ofendo falando assim, querido? Te ofendo? Quem não se sente ofendido? E quem entende o recado? O seu ouvido é pinico? Então tem coisas que você não tem que ficar ouvindo. Tem coisas que você não deve satisfação, não entre em discussão, porque senão só a sua alma vai se magoar. Não foi Deus quem respondeu Davi nesse momento, ele mesmo vai dar a resposta para a alma dele, porque ele percebeu: eu estou ouvindo quem não vai me ajudar a edificar, quem não entende hoje as coisas de Deus. E a resposta é essa, versículo 11: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E essa é a palavra de Deus para você e para ungir os seus ouvidos e a sua alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da sua face, e Ele é o nosso Deus, e Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Ele é poderoso para honrar a palavra dEle e te fazer andar numa jornada feliz. Espera só em Deus e ouça a palavra de Deus, porque senão sua fé vai parar. As coisas de Deus não são paradas. Deus não quer servos abatidos e largando construção no meio, orando pela metade. Davi falou com a própria alma. Você percebeu que não foi resposta de Deus? Foi ele mesmo pensando: peraí, eu estou com a alma abatida, porque as pessoas estão questionando sobre a minha fé. Eu vou continuar esperando em Deus, porque Ele salva a minha vida, a sua também. Ele é fiel e cumpre o que prometeu. A sua palavra não faz curva, não cai no chão. A palavra permanece para sempre, e Ele vai me alegrar, e eu vou testemunhar no altar dEle. Eu não vou ficar ouvindo quem eu não devo. Você tem que ter essa reflexão. Nós falávamos em outras mensagens, talvez você tenha que parar de atender algumas ligações. Talvez tenha que parar de receber algumas visitas, e talvez de ficar dando satisfação para quem não deve. Às vezes a pessoa está num propósito de jejum, por exemplo, aí ela quer falar no trabalho dela que ela está de jejum.
Quem aqui trabalha com alguns ímpios, levanta a mão. Eles vão entender? Todo mundo aqui só trabalha com crente? Então vou perguntar de novo. Quem aqui trabalha com alguns ímpios? Ah, bom, pensei que você trabalhava na igreja também. Eu só trabalho com crente, né? Ah, se não for crente eu já mando embora. Tem que trabalhar com ímpios. O mundo é assim. Você não escolhe quem trabalha com você, quem é o seu funcionário por causa do credo religioso dele. Mas não adianta você também dar essa margem para o diabo. Você tem que ser sábio. Estou num propósito, faz teu propósito em silêncio. Tem gente que até no Facebook posta. Aí você está chamando guerra para você. Aí você não tem um entendimento da fé. Davi falou com a própria alma: nós vamos esperar em Deus. Eu estou passando um momento difícil, eu não nego, mas ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Ainda vou contar o testemunho do que eu estou pedindo. Eu vou chegar lá na terra prometida, você também vai. Ainda o louvaremos. E aquilo ali levantou o espírito dele. E quando ele se abateu, foi porque ouviu quem não deve. Outra coisa, e essa é a segunda coisa, que pode fazer as coisas de Deus parar na sua vida, é o cansaço físico, o cansaço da alma. O cansaço físico é quando a pessoa às vezes está trabalhando muito. Ela começa a falar assim: eu não vou para a igreja não, que estou cansado. Hoje eu não vou orar porque eu estou. Isso vai afastando a pessoa. Vai afastando. Às vezes o cansaço não é físico, a pessoa está com tempo de sobra. Mas a alma dela está pesada. E as coisas de Deus para ela começam a ficar em segundo plano, começa a ficar pesada também. Jacó, o povo de Deus, chegou a dizer uma vez: olha, parece que Deus se afastou da gente. Mas o povo estava cansado de buscar. Olha o que está escrito em Isaías 40. Isaías 40, verso 27, por favor. Isaías 40, verso de número 27. Quando você achar, diga amém. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? É como se Deus não me visse. E o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu. Para você que acha que Deus cansou porque descansou, eu te explico. 6 dias o Senhor formou os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º, descansou. O descansou é desfrutou. Porque tem gente que pode dormir de agora até 10 horas da manhã, amanhã, continua cansado. É ou não é? Tem gente que o sobrenome dela é cansado, está sempre cansado. Pode dormir, pode pegar um final de semana prolongado, está sempre. Vou viajar para descansar, volta mais cansado, mais estressado, volta brigando, reclamando, dizendo que não vai nunca mais. E as pessoas buscam descanso em coisas da vida. Eu não sei você, viajar é bom, só que dá uma canseira, não dá? Às vezes eu viajo, dá 5 dias num lugar, e eu falo: já quero voltar para casa, pelo amor de Deus. Bom é casa mesmo, né? Nosso lar. Só que a Bíblia não fala para nós sobre o descanso de só dormir. A Bíblia fala sobre ter um descanso de desfrutar. É por isso que está escrito: 6 dias trabalharás o homem. Esse trabalho pode ser tanto que gera renda, tanto dentro da sua casa. E um dia tem que ser para o Senhor.
tem que ser para o descanso, para desfrutar da família, desfrutar das bênçãos e, é claro, desfrutar da presença de Deus. Só que às vezes a pessoa está cansada demais, a alma está cansada. Cansei de ir para a igreja. Eu já ouvi pastores que se afastaram dizendo: eu cansei, esse negócio de pregar cansa muito, o povo suga da gente. Já vi pastor se desviando quando eu era obreiro, falando assim: eu acho que eu já preguei a Bíblia toda, eu nem sei mais o que eu vou pregar. Meu Deus, a Bíblia é muito grande, né? Eu já li ela algumas vezes, e às vezes eu leio novamente, eu falo: meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Um tempo atrás me mostrou um pastor no livro de Juízes, um texto sobre Sansão, um versículo específico. Falei: pastor, eu nunca vi isso na minha vida, já preguei essa história umas 30 vezes. Porque a palavra de Deus, assim como a misericórdia, se renova. Sempre tem o pão vivo descendo do céu para você. Nunca falta alimento para a sua alma, nunca se cansa. Pastor, eu estou com a alma cansada. Deus disse a Moisés e diz ao povo da Paz e Vida hoje: a minha presença irá convosco e vos fará descansar na presença do Senhor. Porque tem gente que fala assim: pastor, eu não estou continuando a jornada feliz porque eu cansei. Pode acontecer? Claro que pode, principalmente se você está pondo força errado. Tem gente tentando conquistar com a força do braço, e a força do braço uma hora cansa. Tem gente querendo converter o familiar na marra, né? Não, eu vou falar todo dia, uma hora vai cansar, vai enfadar. Até para estudo, o homem mais sábio do mundo que já existiu disse: estude, leia livros, porém o estudar demais enfada a carne. Estudar é bom, mas com equilíbrio, porque senão também cansa a carne. É por isso que tem muita gente estudiosa doente, introspectiva, não consegue dar um bom dia para ninguém, está doente, a alma está doente. Estuda, tem a teoria completa, mas não consegue viver. Imagina viver com Deus então. E a palavra está falando para todos os que andaram cansados o seguinte, verso 29: Deus dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansarão e fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, tem alguém esperando no Senhor hoje? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque Deus será o seu renovo todos os dias da sua vida. Vai se renovar em você a alegria da salvação que vem de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha para o céu e diga: Senhor, renova as minhas forças. Se você tentar este renovo, esta força, só por causa que tem saúde, só porque tem inteligência, só porque você é muito esperto, uma hora você vai se cansar. E não se esqueça que para correr uma grande maratona, os empolgados que saem na frente correndo, são os primeiros em poucos quilômetros a ficarem para trás. Quem está com interesse de começar e terminar a jornada, a maratona, vai em um ritmo constante até concluir a jornada. Paulo falou: vamos correr, mas vamos correr com paciência. Nós temos uma caminhada longa, querido. Neste caminho Deus vai abençoar você, Deus vai salvar tua casa. Deus não se esqueceu de nenhum deles, viu?
E se você ainda não está salvo, hoje precisa voltar. Deus falou: eu não esqueci de você, eu te trouxe aqui hoje para renovar a sua fé. Deus nesta jornada ainda quer e vai salvar a nossa alma. Você não pode ficar na metade do caminho, querido. Você não pode ser aquela pessoa de meio projeto, de meia oração, de meio voto, e desculpa a franqueza, um crente de meia tigela, meia boca, começa e não termina, está empolgado, fala que vai fazer, e daqui a pouco está desistindo, murmurando. O cansaço pode ser um perigo. Se você está cansado, sobrecarregado, vem até Jesus hoje. Ele vai te aliviar. O fardo dele é leve, o jugo é suave, e ainda vai salvar e edificar a sua vida também. E a terceira coisa que pode fazer com que as coisas de Deus parem em nossa vida é quando a pessoa perde o primeiro amor. A igreja aprende muitas coisas erradas, e eu confesso que cresci na igreja, então fui aprendendo e desaprendendo algumas coisas. Quem aqui já ouviu: os humilhados serão exaltados? Isso está escrito no livro dos acréscimos. Sabe que livro é esse? Ele não existe. Os humilhados vai continuar sendo humilhado, querido. Muita gente da vida vai continuar sendo humilhado, porque não se humilha diante, porque Jesus disse: aquele que se humilha, esse será exaltado. Agora, aquele que se exalta, esse será abatido. Não os humilhados serão exaltados, o sentido é diferente. E na igreja se criou uma coisa errada, um pecado, de dizer que primeiro amor é coisa de novato na fé. Então estão associando o primeiro amor à empolgação. Lembra da maratona que eu falei? Quem sai correndo na frente é empolgado ou não é? E depois o que acontece com essa empolgação? Imagina a pessoa correndo com a boca aberta, daqui a pouco entra vento até no estômago da pessoa, a pessoa começa a doer aqui, bebe muita água. O empolgado, ele até casa, mas ele não consegue sustentar o casamento. O empolgado fala assim: meu sonho é ser pai e mãe. No primeiro choro de madrugada fala: ah, meu Deus, para quê? Tudo é empolgação no começo, sim ou não? O empolgado na fé, ele promete mundos e fundos para Deus. Até às vezes empolgado, o novato na fé, olha para Deus e diz: Senhor, eu não vou pecar nunca mais. Ah, mentiroso. Está só empolgado. Só empolgado. Só que a empolgação, que é uma emoção, vai passar. E o que é que tem que ficar? O primeiro amor. O primeiro amor. E se ele for esquecido, a vida para. As águas que antes se movimentavam, não se movimentam mais. Veja o que está escrito em Apocalipse 2, verso 1. Por favor. Apocalipse 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Diga comigo: a igreja em Éfeso não dava ouvidos para qualquer um. Aqui está a prova: falso apóstolo não tinha vez. Se o povo de Deus lesse um pouquinho mais da Bíblia, tivesse um pouquinho mais de comunhão com Deus, os falsos profetas morreriam de fome. Mas infelizmente o povo perece porque lhes faltou o conhecimento. E aí o povo perece.
no desentendimento, na alienação. Em Éfeso não. Lembra que era um perigo ouvir quem não deve? Éfeso não cometia esse erro. E Deus ainda está falando: como vocês só plantam coisas boas, trabalho, paciência, vocês não podem sofrer maus, porque quem planta coisas boas vai colher coisas boas. E Deus é justo. Éfeso não caía no cansaço, era uma igreja de contínua obra. Olha o que está escrito no verso de número 3: e sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. As duas coisas que nós alertamos sobre ouvir quem não se deve e cansar no meio da jornada, Éfeso não sofria, uma igreja modelo. Mas aqui está o risco, verso 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, está fora do primeiro amor, é um pecado. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Primeiro amor não é coisa de novato na fé, de empolgado. Tem gente que até fala assim: pastor, primeiro amor é coisa de novo convertido. Pois bem, então eu quero ser novo convertido todos os dias. Então eu quero ter Jesus como se fosse a primeira vez todos os dias. E esta obra de primeiro amor não vai cessar na minha vida ou na sua. Volte ao primeiro amor, e o que estava parado, o que não acontecia, vai começar a acontecer, porque é no primeiro amor que o Espírito opera, e é no primeiro amor que o Senhor salva você. Primeiro amor é coisa de gente salva. Quem quer ser salvo, diga glória a Deus. E se você quer manter salvação, permaneça no primeiro amor. E o primeiro amor traz primeiras obras, obras excelentes. Deus estava dizendo: se vocês não se arrependerem disso, eu vou voltar, e a igreja mais imponente vai ser tirado o castiçal dela, ou seja, não vai ser mais igreja. Mas Deus está falando: ainda tem chance de se arrepender e voltar ao primeiro amor. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Recapitulando rapidamente com você, para que eu faça o convite à oração da fé. Se você continuar dando ouvidos a quem não deve, o que Deus entrega nas suas mãos paralisa. Se você não souber como aplicar força, até de fé, você vai começar a cansar e vai paralisar também. Se você perder o primeiro amor, você estará perdido também. Éfeso era perfeita, a não ser que haviam perdido o primeiro amor. Pastor, mas e se eu ouvir quem não deveria, me entristecer? Eu fiquei parecido com aquele homem, pensando que Deus tinha me esquecido. Quem dera fôssemos perfeitos, né? A gente erra também. O inimigo alugou conselheiros contra esse povo anos e anos. Chegou uma hora que eles cederam. Qual seria a postura de fé para vencer aquela perseguição?
uma oração. Senhor, o rei mandou parar a obra. Qual palavra vale mais? A do rei ou do rei dos reis? Será que Deus ia deixar o povo sem resposta? Eu acho que ia dar resposta. Quem que também acha que ia dar resposta? Pedro estava sofrendo, sendo achincalhado, apanhando, estava com vergões nas costas. Pedro está marcado de tanto sofrimento, ele e o João. E ainda o povo diz assim: se você não parar de falar de Jesus, vai piorar para vocês. E aí o Pedro falou, mesmo com dor: mais vale obedecer a Deus do que os homens. Mas você acha que o Pedro ficou calado? Pedro falou: Senhor, o Senhor está vendo a perseguição, nós não vamos parar. Mas enquanto nós agimos a nossa fé aqui, o Senhor brada o seu poder do céu e estende a sua mão para curar. E a mesma oração que eu faço para você hoje: Senhor, o Senhor sabe da luta de cada um. Se essa pessoa não parar, também não pare os milagres, a provisão e a salvação e a resposta de acontecer em nome de Jesus. Porque Deus sabe da sua luta, Ele sabe dos teus choros, Ele sabe das suas fraquezas, mas Ele está dizendo: você não pode parar, não pode entregar os pontos. É tudo que o diabo quer. E se você parar no meio da jornada e não completá-la, e Jesus voltar, você não vai vencer, e não vai comer da árvore que está no meio do paraíso de Deus. Você não vai ter acesso. Isso não é para desistentes, é para pessoas persistentes. Só que não adianta você lutar sozinho, você tem que lutar com Jesus, e você tem que entregar a vida para Ele e confessá-lo como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma. Entregando a sua vida para Jesus, Ele vai cuidar dos seus inimigos, das suas afrontas, do seu cansaço, vai cuidar dos seus ouvidos, vai cuidar da sua alma também, porque Ele é o único que pode te salvar. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Tem que entregar hoje. Pastor, como assim eu tenho que entregar? A sua alma grita por salvação. É por isso que tem tanta gente depressiva nos dias de hoje. É as almas gritando, pedindo salvação, e tem muita gente não percebendo. Tem gente hoje com saldo bancário gigantesco, e mesmo assim o que ela pode comprar não a faz feliz. Tem gente que dorme no maior conforto, come o melhor banquete, mas não se sacia, porque a alma está vazia. A alma está vazia. Hoje o homem tem tanto conforto, tanta tecnologia, mas é uma sensação que as pessoas estão incomodadas a todo instante. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero fazer isso hoje. Eu quero entregar minha vida para Jesus e confessá-lo como meu Senhor e o meu Salvador. Se você quer fazer isso hoje, agora, e nunca fez isso, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você para que você entregue a sua vida para Jesus. Vem aqui, meus irmãos. Sejam bem-vindos, viu? Se tem mais alguém, vem aqui também. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Pastor, eu estou cansado de sofrer. Graças a Deus. Sabe por quê? Se você não cansa de sofrer, sejam bem-vindos. E vem aqui, vem aqui. Sejam bem-vindos. A casa é de vocês, vocês sabem, né? Se você não cansa de sofrer, o sofrimento não cessa. Jesus falou: só quem estiver cansado e sobrecarregado, vem, que eu vou aliviar você. Pastor, eu não cansei de sofrer, então sofre mais um pouco aí. Mas se cansou de sofrer, então vem, porque é Deus usando a minha vida para salvar você. Pastor, eu me cansei. Pastor, eu cansei das pessoas. Eu também já cansei das pessoas. Quem já? Eu cansei várias vezes das pessoas. Às vezes eu canso até de mim mesmo. Às vezes eu vou gravar programa de rádio, eu falo: oh meu Deus, a minha voz é muito feia. Eu já cansei de mim mesmo.
Você já cansou de você? Você põe o cabelo para um lado, para o outro e fala, tá feio. Vai assim mesmo, vai feio mesmo, né? Não importa, vai feio mesmo. Só que quando eu cansei das pessoas, eu percebi que a minha confiança não deve estar nas pessoas. E quando eu confio em alguém, que alguém me decepciona, eu falo, tá vendo? Não era para você confiar, era para você confiar em Deus. Viu? Você tem que aprender. É assim ou não é? Deus não vai te decepcionar. Volta para Jesus, não para a igreja. Para Jesus. A porta ainda está aberta. Ainda. Um dia não estará mais. Eu não sei até quando essa porta vai estar aberta. Eu sei de uma coisa: quando a porta da arca fechou, mesmo que esmurraram a porta da arca, Deus não abriu. Mesmo quando chegaram com azeite, depois que o noivo havia fechado a porta, ele também não abriu. Porque Deus abre porta e ninguém fecha. Mas quando fecha a porta também, ninguém abre. E aí é com Deus. A porta está aberta para você voltar para o Pai, para os braços do Pai. Para Ele, não volte para a igreja, volte para Ele, para Jesus. Pastor, eu não estou congregando, não estou tomando a Santa Ceia, eu tenho que voltar, eu tenho que me reconciliar. Se você precisa se reconciliar, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar com você, para que você hoje volte para a casa do seu Pai e para os braços do Pai. Se tem alguém aqui afastado ou afastada e precisa voltar, dá um sinal com sua mão direita. Pastor, eu estou firme com Jesus, mas eu acho que alguma área da minha vida está parada. Nada de Deus fica parado. Quando tentaram paralisar a igreja em Jerusalém se espalhou e cresceu. Quando tentaram parar a igreja numa pandemia mundial, a igreja cresceu. Sim ou não? Eu confesso que a Paz e Vida era uma antes da pandemia. Depois da pandemia foi uma expansão de comunicação absurda. Salvamos muitas almas. Foi um período que eu não tive nem tempo para me lamentar de vírus, porque eu estava trabalhando tanto. Não deu tempo. Quando vi, já era outro ano, já estava em outro estado. Porque a obra de Deus não pode parar, mas na sua vida também não. Pastor, eu estou ouvindo essa palavra, eu sou da casa e tem coisas na minha vida que estão paradas. Se você ficar no seu lugar, você vai mandar um recado para o céu dizendo, pode deixar assim mesmo. Eu não vou me mexer por isso, mas o interesse é seu. E eu confesso também que eu estou aqui para te apoiar, dizendo, se você precisa que algo se mova na sua vida, sai do teu lugar, vem aqui para frente. Pastor, eu preciso que algo aconteça e nas minhas mãos não vai acontecer. Pastor, é uma área da minha vida que eu nem falo mais. Tem gente que acha que não vai mais ser feliz nessa área da vida. Eu sei que tem algumas pessoas, porque Deus não erra a palavra. Deus não erra a mensagem. A flecha de Deus nunca volta vazia. Ela sempre atinge o alvo. Se você precisa desta oração para que isso destrave, flua na sua vida. Pastor, eu me sinto bloqueado, parece que não cresce, não vai. Quando parece que vai dar tudo errado, então você precisa estar aqui, diante do altar do Senhor. E se você precisa estar, nós vamos nos ajoelhar e esperar por você aqui. Quem pode se ajoelhar? Quem puder, por favor, se ajoelhe conosco. Pastor, eu preciso estar aí na frente. Então vem, tem lugar para você. Não se intimide não. Nós estamos entre irmãos, querido. Sua vida não pode ficar parada. Você sabe o que está parado. Deus também sabe e Ele quer te ajudar. Feche os teus olhos, por favor. Se você puder, coloque a mão na altura do teu coração. Feche os teus olhos e ore comigo dizendo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e eu quero que o Senhor faça fluir em minha vida tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Eu abro o meu coração e eu te peço, edifica
a sua obra em minha vida, em nome de Jesus. Meu Deus, eu recebo o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida, e eu quero estar sempre no primeiro amor e praticar as primeiras obras. Meu Deus, quando eu me levantar desta oração, eu vou expor ao Senhor o que estava retido, parado, e esta semana eu verei fluir de Deus em minha vida. Assim seja feito, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.